Olá, meus amigos, forte abraço a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Bastidores. Estamos sempre falando de política, cultura, esportes. São vários temas abordados aqui no programa Bastidores e sempre com aquele convidado especial. Hoje vamos falar de esportes. Um esporte especializado, em especial o futebol. Em especial mesmo a nossa cidade. Vamos falar de Itajubá. Do esporte em Itajubá, do futebol em Itajubá. Estou tendo hoje aonde receber um grande amigo, Fernando Araújo. Fernando Araújo, seja bem-vindo ao programa Bastidores. Obrigado, Marco. Obrigado a todos os telespectadores da TV Itajubá. Prazer estar aqui no seu programa Bastidores, que já é um sucesso. Aliás, não é a primeira vez que você participa do Bastidores, né? Aniversário do Iracan, você deu uma entrevista pra gente, teve uma outra oportunidade também, um evento na Prefeitura Municipal, que você teve a oportunidade de dar uma entrevista, então já é da casa, né? Mais ou menos, né? Porque a televisão ainda é um pouco complicado, mas graças a Deus a gente tem participado com vocês aí e não tem tido muita repercussão negativa não, até que tá bem aceitável. No microfone o Fernando Araújo já conhece, nós já fizemos rádio por algum tempo, acompanhando o Fabril Atlético Futebol Clube, acompanhando também a extinta equipe do Itajubá, mas vamos falar disso e de outros detalhes em relação ao esporte, em relação ao futebol Itajubá. Convidei você, Fernando Araújo, porque você está vivendo aí diariamente o esporte na nossa cidade e você pode passar para a gente como é que andam as coisas em Itajubá referente ao esporte, principalmente o futebol. Na verdade, Marco, nós tivemos um período que o futebol de Itajubá teve um ápice, né? Nós tivemos grandes passagens do futebol de Itajubá nos anos 60, que foi o auge, depois dos anos 70 com o fortalecimento do campeonato amador, né? O fortalecimento da Liga Itajubense, posteriormente o advento do Iracan na segunda divisão, o próprio Smart, e paralelo a isso até a equipe do Mariense, né, mesmo sendo de outra cidade, mas que Itajubá também sempre apoiou. Então nós tivemos um período muito bacana ali no início dos anos 80, meados dos anos 90, de que o futebol da nossa região de Itajubá estava no auge. De repente, não sei por que razão, o futebol ele foi deixado no segundo plano. E as equipes, os clubes, juntamente com a Liga e agora com a Secretaria de Esportes da Prefeitura, dando essa revitalização, nós estamos tentando, de uma forma bem tranquila, inclusive com a participação efetiva de alguns clubes, o retorno para que o futebol do Itajubá possa começar a decolar novamente. É uma situação que eu vejo não muito fácil, porque você fica um período parado e para você retomar isso é uma questão um pouco complicada, mesmo porque hoje com a internet, o celular, né, hoje se você acompanha futebol na televisão a todo momento, né, quer dizer, a concorrência fica até desleal. E, então a gente está tentando, de uma forma bem tranquila e sem deixar de dizer que tem uma participação muito importante de alguns clubes que realmente estão querendo que o futebol do Itajubá retorne. Eu acho que a princípio, o princípio de tudo é a parceria, né? Então você pegar a Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal, unir com a Liga, nós temos uma Liga que para ela ficar forte também ela tem que se unir a alguém. Então a união, Secretaria de Esportes, Liga, acho que é o começo de tudo. Associação de árbitros, enfim, como é que está essa união, como é que existe esse diálogo? Na verdade, Marco, eu entendo que o grande fortalecimento são dos clubes, né? É muito importante que os clubes eles se fortaleçam internamente e, melhor ainda, se consigam reestruturar legalmente. Eu acho que quando você tem uma equipe que ela está legalmente constituída, ela está com a sua parte jurídica arrumada, aí as coisas caminham mais fáceis, né? Depois que você estruturou o clube, que os clubes são a razão de ser das ligas, das federações, das confederações, então o que mantém essas entidades são os clubes. Então, a grande célula do futebol são os clubes. Se os clubes se organizarem, aí sim, no segundo momento você vem uma liga para organizar esses campeonatos, o poder público entra, né, enquanto secretaria, dependendo da
da cidade para também ajudar a alavancar, e aí é um conjunto. Aí você vê que a imprensa vai abraçar a equipe, você vê que o comércio vai abraçar, e quando você percebe, a cidade toda já abraçou uma equipe e você tem condições, então, de pensar em voos mais altos. Então eu vejo que lá no início, lá no clube, a reestruturação das equipes, eu acho que é um ponto fundamental. A partir daí, sim, você começa a montar essa engrenagem para tentar chegar no topo. Eu vou citar o nome de algumas equipes do futebol de Itajubá que tem patrimônios. E depois eu deixo as duas maiores por último. Por exemplo, o Vasco Futebol Clube, que é do bairro da Boa Vista. O Atlético, hoje também já sendo chamado de Resenha, lá do bairro da Varginha, que tem um campo novo. O Fabril Atlético Futebol Clube, que tem o respaldo da Embel, além de ter o campo, tem um clube, tem mais 2 campos, isso aí você conta pra gente. A Piedade, o Esporte Clube Piedade, que tem um campo muito bom também, portanto tem o seu patrimônio. Esses 4 times, esses 4 clubes, vamos dizer assim, eles estão participando ativamente do campeonato, ou fazem trabalho de base, ou estão bem quietinhos, vamos dizer assim, no dia de hoje? É porque, na verdade, Marco, a questão econômica, ela é hoje latente. Não tem como você desvincular o dinheiro de certas situações. Vamos pegar, por exemplo, a equipe do Vasco. O Vasco tem hoje lá o seu presidente, montado com a diretoria, o presidente... O Tupã, né? O Tupã, né? Que é uma pessoa muito ativa, que inclusive foi jogador de futebol, um dos bons jogadores que nós vimos jogar em Itajubá. Sim. Hoje ele é o presidente, juntamente com a diretoria, ele consegue ali, meio que, sabe, tentando, todo mundo participando, pagando uma mensalidade, né, com prestação de conta arrumadinho, tudo certinho. Eu tenho de vez em quando acompanhado em loco lá o trabalho deles. É um trabalho difícil porque eles andam sozinhos, né? E o Vasco hoje estava uma área teoricamente abandonada. Hoje o Vasco já tem uma estrutura, né? Antes do Tupã tinha o senhor Ivan, que foi uma pessoa também que ajudou a alavancar o Vasco. E o Vasco entendeu de que juntos consegue alguma coisa. E hoje o Vasco ele tem uma estrutura razoável que consegue, então, manter o seu patamar, seu trabalho diário. O seu trabalho até onde dá para ir, né? O Vasco disputou alguns campeonatos ultimamente, campeonato amador, disputou uma categoria, se não me engano, a categoria veteranos. Tem um pessoal que trabalha na base lá, que não é a marca Vasco, mas ele que cede o espaço. Eu acho que isso também é uma coisa importante, porque está lidando com criança. E quando você vai para o lado do Atlético, o Atlético tradicionalmente, o popular Atlético da Varginha, ele tem um pessoal também que está alavancando o trabalho lá. Hoje já tem uma arquibancada que também foi feita em parceria. A equipe do Atlético tem disputado os campeonatos de veteranos. Foi o último campeão amador, o ano passado, uma equipe muito boa. E ele vai lá sobrevivendo também às duras penas, né? E quando você... Construiu uma arquibancada recentemente também, construiu arquibancada, está arrumado o campo. Eu acho que é um espaço de lazer considerável lá no bairro da Varginha. Depois você vai para a Piedade. A Piedade normalmente são associações, associação de bairro. Quando a associação de bairro não assume, existe uma diretoria, tá certo? Uma diretoria que consegue manter o trabalho lá e o pessoal se ajuda, tal. De vez em quando a prefeitura vai lá, faz um trabalho, mas assim, é particular. Então eles têm que desenvolver algum trabalho lá para que possa então alavancar ainda mais. E você vai para o Fabril, que o Fabril já é uma equipe mais forte, mais fincada, mais estruturada, porque o Fabril ele é diretamente ligado à fábrica, a Embel, que tem uma tradição dentro da cidade. O Fabril Atlético Futebol Clube, que é o antigo Fábrica de Armas Futebol Clube, se transformou em Fabril, e tem uma estrutura espetacular de um estádio iluminado, tem um clube, mas como a diretoria também ela é mutante, né? A diretoria que muda constantemente, então tem presidente que investe tudo no futebol, e tem presidente que não preocupa muito com o futebol, e tem outras prioridades, né? Porque o clube não vive só do futebol. O Fabril, ultimamente, ele não tem participado das atividades no município.
Não tem, ele tem cedido espaço, né? Aliás, a gente queria que enaltecer o trabalho do Vasco, do próprio Fabrício. Não participa, mas cede espaço. Pelo menos, quer dizer, não deixa de participar. Não deixa de participar, está comungando essa ideia de revitalização do futebol. Então, você veja que passando uma geral, eles têm participado de forma não muito efetiva, né, do futebol em si, mas com a participação muito boa. Eu louvo aqui o trabalho dessas equipes porque não é fácil. Pelo momento econômico que o país atravessa, você manter uma equipe de futebol não é fácil. Não é fácil. Então, e aí a gente louva aqui o trabalho que eles têm feito, né? Não é um trabalho tímido, é um trabalho tranquilo, dentro das possibilidades de cada presidente, dentro da possibilidade de cada associação, eles têm mantido o trabalho. Vou falar das duas principais equipes, as mais conhecidas em Itajubá. Quando você viaja por toda Minas Gerais, as duas equipes, quando se fala de futebol em Itajubá, as pessoas perguntam, e o Smart? E o Huracan? O Smart, que nos anos 80 disputou a terceira divisão, tinha o seu campo onde hoje é o Ceasa. Houve na época, nos anos 80, uma troca com a administração municipal. O Smart passou a ser, foi construído um campo de futebol, onde fica até hoje, né? Já praticamente 30 anos atrás. O campo fica no bairro São Judas Tadeu, um bom campo de futebol. O Smart deixou de disputar a terceira divisão, não disputa também campeonato amador e hoje tem lá o seu espaço físico. Como você vê o Smart hoje? Participa das atividades, cede o espaço, o Smart hoje, o Leão da Boa Vista. O Leão da Boa Vista é uma tradição, né? E eu tive a felicidade de ver o Smart daquela época maravilhosa que disputou o campeonato do Vale do Paraíba, onde ele foi campeão, onde dali despontou o Tatal para o futebol brasileiro. E naquele momento o Smart se tornou conhecido, depois disputou a terceira divisão. Hoje o Smart está lá com a sua estrutura montada, o presidente, o Chiquinho, tem feito um trabalho espetacular. E como eu disse, cada um dentro da sua particularidade, né? Porque às vezes, Marco, a gente não sabe como internamente está sobrevivendo o clube, né? Eles têm os seus problemas, né? E às vezes as pessoas questionam, mas por que o poder público não assume tal responsabilidade? Não é assim. Não, você vê como é que funciona. Existem muitas prerrogativas, né? E você também não pode interferir numa área particular. O Smart é uma instituição particular. Então a gente respeita o trabalho que está sendo feito lá, por sinal muito bom, um gramado espetacular, o espaço físico é muito bom. Então o Smart ele trabalha dentro das suas possibilidades, né? E se ele optou em não disputar os torneios da cidade, se ele optou em não criar categorias de base, não disputar campeonatos veteranos, é uma opção do presidente, ele sabe as razões, né? E a gente respeita porque sabemos também da questão econômica, como eu já disse. Então o Smart está lá sobrevivendo. Gostaríamos até que nós tivéssemos aqui, por exemplo, 3 grandes equipes disputando campeonatos, como o Smart, o Huracan, o próprio Fabril, que tem o seu espaço físico, mas as coisas mudaram, o futebol mudou. Hoje a gente não pode mais exigir que você dispute um campeonato dessa envergadura. Mas eu estou entendendo que eles estão fazendo o trabalho correto lá. O Huracan Futebol Clube, que disputou a segunda divisão nos anos 80, é a equipe de Itajubá mais conhecida, não só no estado, como até a nível nacional, os Diabos Brancos. Né? Atualmente, o Huracan sobrevive através aí, que eu posso falar sobre o Huracan, e você sabe mais que eu, até recentemente você deu uma entrevista aqui na TV Itajubá, falando dos 82 anos do Huracan. O Huracan agora já quase completando 83 anos. Hoje, categoria de base, tem o veterano, tem o amador, ele faz aquele trabalho também disputando o campeonato regional, né? O profissional hoje, praticamente, é difícil, então eu sei como é que funciona, né? É praticamente inviável. Inclusive, eu tive uma conversa com o próprio presidente do Huracan essa semana, dizendo justamente sobre isso, porque é inviável hoje você fazer futebol profissional, porque pelas condições financeiras, porque não tem como. Mas o Huracan hoje está com uma escolinha de futebol muito bem estruturada, com profissionais lá fazendo um trabalho muito bom. O espaço do Huracan é sensacional, o espaço central, e a camisa do Huracan, que tem uma história fantástica, né? Você não discute a história do Huracan. Por mais que as pessoas podem até não gostar, né? As pessoas podem até criticar, mas você jamais pode apagar a história. A história está aí. O que o Huracan fez para o futebol de Itajubá foi uma coisa fantástica e a gente não pode nunca apagar a história.
E o Huracan está lá, sobrevivendo nas duras penas, né, com muito sacrifício, e tem sido um parceiro muito bom, né, da prefeitura na questão da organização dos campeonatos, na cessão do espaço físico que ele tem, e tem sido um grande parceiro. E até a gente aproveita a oportunidade para agradecer essa parceria que o Huracan tem feito, porque a gente sabe da dificuldade, o que passa a diretoria do Huracan para manter aquele espaço, para manter as escolinhas e para tentar manter a história, né? Porque não é muito fácil, você sabe muito bem, você acompanhou aquelas viagens do Huracan, por tudo aquilo que o Huracan passou, e ele ainda sobrevive. E são poucos na região, porque aliás, muitas equipes, só completando, Marco, muitas equipes do mesmo naipe do Huracan da época já trancaram o portão. O Huracan ainda sobrevive. Aliás, Amaury, já te convidei várias vezes para vir aqui falar sobre o Huracan, viu? Falar sobre isso, tudo que o Huracan fez, a história do Huracan, como o Huracan está hoje, 2017, e o que vai fazer o Huracan daqui a algum tempo, tá certo? Enquanto eu aproveito esse papo, tá muito bom, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café, Fernando? Hora de intervalo comercial, daqui a um minutinho estaremos de volta. Este programa é um oferecimento de Eletel, rede de franquia, internet móvel pré-paga e TV digital HD livre e por assinatura. Eletel, a sua melhor imagem. Programa Bastidores, hoje trazendo o Fernando Araújo. Estamos falando sobre esporte, sobre futebol em Itajubá e microrregião. Estávamos falando, Fernando, sobre Huracan. Eu penso o seguinte, se Itajubá hoje quiser disputar um campeonato profissional da Federação Mineira de Futebol, tem que ter uma verba disponível de pelo menos R$100 mil mensais. É inviável para a cidade, é inviável para o momento econômico que o país vive, para a administração pública assumir uma situação desta mesmo, também é inviável, diria até incorreto. Então é uma série de situações que fazem com que Itajubá não possa pensar em futebol profissional no momento. Penso eu que Itajubá teria que fortalecer uma equipe para a disputa de um campeonato regional. Penso eu que Itajubá poderia ter uma liga aqui, e a situação geográfica de Itajubá seria muito importante. Uma liga que receberia equipes do Vale do Paraíba, equipes da região sul-fluminense, e se fizesse um campeonato amador muito forte, um campeonato semi-profissional, muito mais barato e viável. Você que está vivendo futebol, você concorda comigo? Acha que Itajubá, pelo contrário, tem que ter um time da Federação Mineira disputando aí a primeira divisão? Não, porque a Federação Mineira, ela criou uma distância quilométrica entre Federação Sul de Minas. Estou dizendo Sul de Minas porque é a nossa região. A federação hoje, ela tem a Caldense como o representante, mas a Caldense já está numa cidade 4, 5 vezes maior que Itajubá, de uma renda completamente diferenciada, com grandes patrocinadores. E com grande estrutura também. A Caldense, trabalhei em Poste Caldas, a estrutura da Caldense, Ninho do Periquito, ginásio poliesportivo. Então já tem uma história dentro do Tem condições futebol. financeiras. E a federação também, ela não tem, isso já foi uma discussão de muito tempo, de regionalizar o estado de Minas Gerais, e essa regionalização abriu uma vaga para disputar uma Série A, por exemplo, do Campeonato Mineiro. O que leva, por exemplo, você fazer um campeonato, qual que é o objetivo? Então é muito importante que se tenha, por exemplo, uma credencial para que o time da região, ou duas equipes, cheguem na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Porque não adianta nada você disputar um campeonato aqui e não te der acesso a nada, não cria interesse. O empresário não vai procurar, ele não vai fazer uma parceria. E hoje é muito importante a questão da parceria. É muito importante a questão do conjunto. Por quê? Porque você tem que ter um objetivo. A Copa do Brasil se tornou interessante por quê? Porque ela te dá acesso a alguma coisa. Exatamente. Tá certo? Então, se você, por exemplo, vai disputar um campeonato aqui na região, se a federação criar um sistema, que não é difícil, de que os clubes de cada região do estado tenham acesso à Série A do Campeonato Mineiro,
aí o empresário local, regional, ele vai interessar em patrocinar aquela equipe. Tá certo? Agora, se você disputa, você falou do campeonato dessa micro-região, até é louvável. Mas o que vai levar, por exemplo, uma equipe sair lá de Taubaté, vir aqui em Itajubá, para quê? O que vai levar? O que ela vai ganhar com isso? Então, a construção disso tudo é muito complexa. É muito complexa. E hoje, por exemplo, nós temos, já falei no início, um concorrente muito forte que é a televisão. Hoje, você levar o público ao estádio tem que ser uma equipe que a cidade apaixone por ela. Que ela tenha condições, por exemplo, de disputar um campeonato de igual para igual. Você falou de R$100 mil mês. Pensa bem, hoje uma equipe de Itajubá com um gasto de R$100 mil mês. É uma coisa quase que inviável. E o poder público? O poder público tem outras prioridades. Hoje, se você... a rede social denuncia tudo, né? Às vezes você faz um evento esportivo na Secretaria de Esportes, alguém já entra na rede social criticando aquele evento esportivo, por que aquele dinheiro do evento esportivo não foi direcionado para tal situação de saúde, educação. Então, é uma questão muito complexa. E as verbas são direcionadas. E nenhuma prefeitura, hoje disponibiliza recurso para equipes de futebol. Porque o futebol, ele, infelizmente, alguns dirigentes deixaram a desejar. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol hoje é proibido de sair do país, por quê? Porque existem problemas de falcatruas. O presidente da FIFA, a maior entidade esportiva do mundo, já tivemos problema de justiça. Então o empresariado, às vezes, ele fica com o pé atrás de investir no futebol. Talvez ele entenda que todo mundo que está no futebol tem pessoas de mau caráter. E não é assim. Tem pessoas bem intencionadas dentro do futebol. E que o resultado todo já é programado, né? A tal marmelada, né? Exatamente. Então o dirigente, o empresário sério, ele fica com o pé atrás de patrocinar o futebol. Então o futebol ele também deixa a desejar nas questões dos diretores, dos presidentes, que às vezes os caras desviam algum recurso e aí quando vem à tona, o empresário fica desacreditado em investir no futebol. Seria até muito interessante que nós tivéssemos em Itajubá uma equipe de um porte médio que pudesse disputar um campeonato mineiro. Para nós seria importante demais, de visibilidade, de mostrar a cidade. Mas como nós temos uma tradição tecnológica, Itajubá tem uma tradição estudantil, Itajubá é conhecido no Brasil inteiro pela sua capacidade intelectual, eu acho que no momento, acho que vale mais a pena nós vendermos essa imagem de uma cidade intelectual, até porque de uma cidade futebolística, porque o futebol hoje, infelizmente, nós não teríamos condições de colocar uma equipe profissional na federação. Isso, na minha modesta opinião. Nós temos recentemente aí o exemplo do Tricordiano, que já bateu, voltou, foi tendo uma torcida maravilhosa, uma torcida fanática, uma torcida fantástica, foi punido o ano passado, devido a problemas no seu campo, que é pequeno, perdeu o mando de alguns jogos e quando pôde jogar em Três Corações, não pôde ter o apoio da torcida, ou seja, a equipe não venceu nenhum jogo, foi rebaixada para a Série B do Campeonato Mineiro, e o prejuízo que aquele clube teve, que aquela instituição, vai se saber se o time vai ter condições financeiras de disputar o módulo 2 ano que vem. Certo, Fernando Araújo? Com certeza, e tem um detalhe, né? Se você for observar as contas do Tricordiano, com certeza está no vermelho. Ele ficou devendo, inclusive, taxas de arbitragens. É impossível. Então, para você entrar numa competição dessa, você já tem que ter uma reserva e boa financeira para você custear tudo aquilo que você vai gastar para disputar e ter uma sobra, porque ainda tem um detalhe mais importante, Marco, que eu tenho discutido isso sempre. Os campeonatos regionais, eles têm que mudar o modelo. Porque o Tricordiano, por exemplo, começou o trabalho lá em dezembro, veio até agora. O que vai acontecer? Vai fechar as portas. Já mandou todo mundo ele embora. não vai ter competições até o fim do ano. Então esse modelo de campeonato regional, nós vamos terminando agora o Campeonato Paulista. Aquelas equipes do Campeonato Paulista que ficaram no meio do caminho, o que vai ser daquelas equipes? Aí você não vem falar mais de 15 de Jaú,
você não vê mais falar de 15 de Piracicaba, você não vê falar mais do Votuporanguense, sei lá o que. Então essas equipes vão se perdendo ao longo do tempo. E por isso que às vezes eu sempre comento que a equipe do Huracan, ela se mantém ainda. Porque ela tem o espaço físico dela, graças a Deus não perdeu ainda, judicialmente falando. Várias equipes já se perderam espaço na justiça. Então o futebol ele tem que repensar, principalmente em se tratando de campeonatos regionais e equipes de médio e pequeno. Porque essas equipes é que fomentam as grandes equipes. Se nós terminarmos, se a gente fechar as portas para essas equipes pequenas, ela não vai produzir material humano para equipes grandes. Então é muito importante que as federações comecem a enxergar o futebol do interior de outra forma. Se não for dessa forma, pode ter certeza absoluta que algumas cidades aí nós vamos ver fechar e para sempre os clubes de futebol. Ou seja, meus amigos, fazer futebol profissional no interior, em cidades do porte de Itajubá, é caro, é inviável e não dá o retorno necessário. Certo, Fernando? Concordo. Inclusive, nós estamos falando de uma região rica. Nós não podemos deixar de dizer que sul de Minas, Vale do Paraíba estão próximos, são talvez as regiões mais ricas do país. Nós temos aqui nessa região sul de Minas, é uma região muito rica. O Vale do Paraíba é uma das regiões mais promissoras do país. Você pega aquele interior de São Paulo, ali na região de Campinas, que são próximo da gente também, região riquíssima. Agora, se nessa região, na região sudeste, a região mais rica do país, você não consegue manter uma equipe, agora você imagina o que acontece no interior da Bahia, no interior de Sergipe, no interior do Mato Grosso, as equipes que estão muito mais longe dos grandes centros. A gente vê isso retrato na Copa do Brasil. As equipes que participam, elas entram uma vez, depois você não vê falar mais. Porque é muito difícil hoje você tocar o futebol no interior. Então, para se fazer um futebol profissional, pé no chão, muito dinheiro, contratação de profissionais gestores, pessoas que realmente têm domínio sobre a questão financeira. Aí você tem depois um corpo técnico muito bem montado, com um treinador que venha com um propósito sério, atletas que venham para entender que o projeto não é um projeto para chegar aqui e ficar rico com o futebol, porque não vai acontecer isso. Então você veja que para chegar na ponta da pirâmide, a base tem que ser muito bem montada. Se não montar uma base de pirâmide boa, você jamais vai conseguir fazer uma equipe profissional nos moldes que é feito hoje. Se as federações não mudar os conceitos, se os campeonatos regionais não tiverem uma durabilidade e os clubes tiverem gestão, infelizmente o futebol vai estar o que a gente está vendo. Por isso a importância da gente estar dando uma ênfase muito grande na questão do futebol amador. E você faz o futebol em casa, você consegue trazer as associações, consegue trazer esses clubes, consegue trazer o garoto do bairro para participar. Une a cidade. Isso, você faz um futebol doméstico, porque se você partir para o lado profissional, aí a questão é muito maior. Com certeza. Falando de futsal, voleibol, basquetebol, Itajubá tem condições hoje de ter um representante a nível nacional? Vamos pegar São Sebastião do Paraíso, que agora recebe a equipe do Orlândia. Orlândia está na Arena Paraíso, daqui a pouquinho nós vamos chegar sobre isso. Três Corações recentemente recebeu um time de voleibol. Você acha que Itajubá, hoje, a cidade, ela tem condições de receber uma dessas equipes para mostrar a cidade disputando um campeonato a nível de primeira divisão? No futsal, no voleibol, no basquete? O Marco, eu costumo dizer que o material humano de Itajubá é maravilhoso. Eu estou no meio, eu vejo muitos atletas de alto nível. Mas nós esbarramos num problema que é o espaço físico. Você falou aí da Arena São Sebastião. A Arena São Sebastião é uma coisa maravilhosa. Mas o que levou São Sebastião do Paraíso a ter uma arena daquele nível? Ela teve, na composição de tudo isso, uma pessoa de São Sebastião que estava dentro de Brasília como deputado federal. Que quer queira ou quer não, você tem que ter um braço político onde que a caneta assina. É verdade. Se eu não me engano, o Carlos Melles, que é o deputado da cidade de São Sebastião, é o Melles. E o que aconteceu? Além dele ser deputado federal, foi ministro, né? Ele foi ministro do esporte. Não é possível, se um dia a gente tivermos aqui em Itajubá um político de renome, não é possível que ele vá olhar para Itajubá. Isso é a representatividade política que gera
resultados para uma determinada cidade. Tá certo? Então, o que aconteceu? São Sebastião hoje tem uma arena maravilhosa, leva os grandes eventos para São Sebastião. Por exemplo, hoje, se nós formos em Itajubá, fazemos um evento desse porte, os nossos ginásios, infelizmente, não tem condições de uma transmissão. Fernando, no bate-papo que eu tive com o vereador Fabrício da Farmácia, que é uma pessoa também muito ligada ao esporte, você trabalhou com ele recentemente, eu dizia para o Fabrício justamente o seguinte: olha, eu fui diretor do ITC e recentemente o ITC foi municipalizado. A prefeitura lá está tomando conta do espaço do ITC, mas eu disse para o Fabrício, vou dizer para você, com toda e qualquer reforma que é feita dentro do ITC, hoje eu acho que é paliativa, uma reforma paliativa, porque a estrutura do ITC já é um tanto quanto antiga. Eu buscaria esse espaço físico do ITC, a área do ITC, inclusive o ginásio do Tigrão, colocava tudo no chão, buscava parceria, destruía tudo, sério mesmo. E buscaria a iniciativa privada, porque o terreno é o mais importante, e ali construiria uma grande arena poliesportiva nos moldes da Arena Paraíso. Em poucos anos, Itajubá teria o retorno necessário, com a iniciativa privada. A arena tem lojas, tem mini shopping. A cidade ia acolher não só no esporte, mas também em relação ao comércio. Agora fica a sua opinião, se você concordar, discordar de mim. Estamos aqui batendo aquele papo, tomando um cafezinho. Eu concordo com você plenamente. Agora, para tudo isso, como que o empresário vai investir se a gente... tudo que envolve uma construção dessa, a cidade tem que estar totalmente pronta. Hoje Itajubá, por exemplo, está indo para um caminho de arrumar a casa, porque Itajubá estava um pouco feia, mas hoje a cidade é uma cidade bonita. Então tudo isso o empresário está enxergando isso. Quando ele enxergar, aí talvez sim, porque aquela área também, Marco, ela é uma área do Estado. Aí tem que ter a anuência do Estado para que o Estado libere para que a gente pudesse fazer isso. Tá certo? Mas é uma área nobre, está sendo feito um trabalho lá bem lento, mas um trabalho muito bem feito, dentro das condições que a Secretaria de Esportes tem. Eu estou próximo, estou acompanhando isso. Louvável o trabalho, né, que está sendo feito, inclusive com a gerência lá do nosso secretário Júnior. Você me conta sobre esse trabalho em um minutinho? Com certeza. Intervalo comercial. Este programa é um oferecimento de Eletel, rede de franquia, internet móvel pré-paga e TV digital HD livre e por assinatura. Eletel, a sua melhor imagem. E esse trabalho que vem sendo feito atualmente, Fernando Araújo, conta então pra gente. Olha, o trabalho lá é um trabalho lento, tá certo? Com bastante pé no chão. É um projeto que eu acho que Itajubá vai ganhar muito. Como você falou, é uma estrutura antiga, mas uma estrutura ainda bem sólida. Que ainda pode ser aproveitada. Pode ser aproveitada. Essa ideia da parceria seria um sonho de todos nós, né? Eu até comungo a sua ideia, mas o empresário tem que abraçar essa causa. Tem que ter união. Ele tem que ter união. E aí entra nesse detalhe. Nós teríamos equipes suficientes para disputar os campeonatos. Por exemplo, nós vamos disputar a Liga Nacional de Futsal, o Campeonato Mineiro de Futsal. É por isso que eu vejo para você que nós estamos muito distante da federação, das federações. O sul de Minas está um pouco esquecido. Por quê? Porque justamente nós não estamos unidos para chegar, bater na porta das federações lá em Belo Horizonte e olha, nós estamos aqui. O que tem para oferecer? O que nós temos para oferecer também. Porque não adianta você chegar lá com o chapéu na mão e não oferecer nada. E a parceria é assim. Existe a ida e a contrapartida. Tendo a estrutura, acho que um exemplo, que o atual prefeito, Rodrigo, conseguisse e transformasse o ITC numa grande arena. Arena Tigrão, todo aquele espaço físico. Então já teria o espaço. Esse espaço, a cidade, igual como você disse agora há pouco, uma cidade de porte universitário, de porte industrial, com uma arena, um ginásio com capacidade para 10 mil pessoas, um centro de treinamento, estacionamento, lojas, também aí um alojamento de primeiro mundo, um alojamento capaz de receber os melhores jogadores, quer dizer, espaço físico ali tem. Mas para isso, estamos de comum acordo que tem que ter representatividade política, o poder público correndo atrás, o comércio, toda a cidade
abraçando esse projeto. E só para complementar isso que você está dizendo, Itajubá, 4 anos atrás, era a 18ª classificada no ranking do ICMS esportivo no estado. De lá para cá, o ano passado, Itajubá fechou em 2º lugar. Ou seja, a 2ª cidade do estado que mais se investe no esporte com essa estrutura que tem hoje. Acredito. Quando você fala em arena, eu não sei que lugar que Itajubá vai ficar. Tá certo? Se imaginou se nós tivéssemos hoje um espaço físico de primeira. Nós somos hoje a 2ª cidade no estado, deixando até Belo Horizonte para trás, deixando grandes centros como Uberlândia, deixando grandes centros como Varginha, inclusive Poços de Caldas, em eventos esportivos no estado. Então hoje Itajubá é uma potência no esporte, só que nós ainda com as limitações que nós temos. Se nós tivéssemos hoje uma arena, um espaço físico de alto nível, né, com toda a estrutura que nós estamos discutindo aqui, com certeza Itajubá hoje estaria no cenário esportivo nacional sem medo. Seria referência. Acima de tudo. Então, aquilo que a gente comentou sobre representatividade política, isso tem que ter. Tem. Porque se não tiver, nós não vamos conseguir. Tá certo? É muito importante que nós tenhamos uma pessoa ligada diretamente, né, a Brasília, que é lá que tudo acontece, para que a gente possa trazer esse recurso para cá. Aí sim nós vamos começar, no segundo momento, pensar em tudo isso que a gente discutiu aqui. O primeiro passo é que eu falei, é arrumar a nossa casa. Isso nós estamos arrumando. Só para emendar o assunto, sim, nós teremos esse ano uma Copa Regional de Futebol. Essa ideia que você falou já está começando a germinar. Por quê? Porque nós estamos trazendo várias cidades da região, centralizando aqui as nossas competições, tá certo? Hoje nós teremos categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, feminino, amador, veterano de 50, ou seja, nós vamos agregar nesse conjunto todo aí dessa Copa mais de 3.000 atletas, diretamente ligado à competição. Então vai ser uma Copa que nós vamos começar já a trazer a região para disputar os nossos campeonatos aqui, porque hoje já começa a ser uma referência, né? Então a gente está bastante tranquilo, Marco. Eu estou falando enquanto fazendo parte da administração, de fazer um trabalho para que a gente fomente o esporte em Itajubá. O nosso futsal, dia 4 agora, de maio, já é a estreia da equipe de Itajubá na Taça IPTV de futsal. Fez inscrição, vai participar e sempre, o ano passado fez quase chegou lá. Isso, nós estamos vindo de 6º, 3º, o ano passado foi o 4º, e o trabalho esse ano, pelo nível de jogadores que estão, pelo nível de treinamento, pelo trabalho que está sendo feito, é forte candidato a chegar ao título. Se Deus quiser. De uma competição de 47 cidades, de uma repercussão de nível regional, né, de todo o sul de Minas, ou seja, Itajubá é temido dentro da competição. O trabalho está sendo feito. É lógico que tem muita coisa para fazer, a estrutura física nossa ainda é precária. Pra você ter uma ideia, o ginásio do Tigrão é de 1971. É o que eu disse agora há pouco, estrutura arcaica, então precisa, toda reforma é paliativa. Exatamente, hoje nós estamos começando a modernizar, nós temos várias obras modernas em Itajubá. Não tenho dúvidas que tu procura, então, tem que mexer o doce, como diz. Tem que mexer, né? Na verdade, o que a gente pede é que, lógico, a gente tem vindo trazendo a experiência de outras, né, de outras praças, de outras administrações, mas que hoje culminou está tentando a modernização da cidade e passa pela estrutura física. Não tem como. Não tem como você não modernizar as praças esportivas, não tem como você mudar o conceito de esporte dentro do município, isso está acontecendo, só que é um trabalho de médio e longo prazo. Isso aí não é no estalar de dedo que as coisas vão estar amanhã já tudo pronto, tudo arrumado, nós teremos uma arena, um estádio para 15.000 pessoas, uma equipe profissional disputando. É um sonho. É um sonho. Mas as coisas são gradativas, né? A vida é assim, é passo a passo. Bom, para aquelas pessoas que gostam de futebol, do esporte, nos finais de semana, quem for no campo de Iracã, no campo do Atlético, nesses campos aí da nossa cidade, vai encontrar um evento esportivo então? A partir de 13 de maio, a gente já começa a startar as competições. No dia 4 de maio, a equipe de futsal de Itajubá vai estar iniciando a Taça IPTV de futsal. Dia 8 de maio joga em Itajubá.
Os jogos escolares estão acontecendo no ginásio do Tigrão, que engloba as escolas estaduais do município, ou seja, é uma série de eventos esportivos. As pessoas que estão diretamente ligadas no esporte sabem do que eu estou falando, e aqueles que estão um pouco distantes comecem a acompanhar, porque é muito interessante que a juventude está participando, os adultos estão participando, o pessoal de mais idade também tem competições para ele. A cidade tem várias academias aí distribuídas para todos os bairros, ou seja, parece que a máquina está começando a engrenar, graças a Deus. E a gente espera, Marco, eu ainda quero estar vivo para me ver uma grande equipe de Itajubá disputando um campeonato, certo? Porque a gente que acompanhou, você sabe muito bem, a gente andou junto por aí. Com certeza. Viu grandes jogos, grandes equipes e inclusive com grandes jogadores do Itajubá. A gente tem certeza que a gente vai conseguir. Fernando, bom, a CEMEL, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, tem algumas pessoas que falam, eu não vou na CEMEL, está longe, lá no centro administrativo. Muito pelo contrário, está bem perto, está bem no centro da cidade, agora está atendendo no ITC, não é? Exatamente. Hoje a Praça de Esportes, antigo ITC, a Secretaria de Esportes funciona ali. Ficou mais fácil, mais central, as nossas reuniões são feitas ali. E está sendo muito bom porque a gente tem esse contato, esse feedback direto com o público, eu acho que é muito importante. As pessoas nos procuram, as entidades esportivas, os atletas individuais, as equipes, né, que disputam o campeonato. Aqueles que têm ideias também para passar, também para... Tudo a gente está aceitando. Sabe por quê, Marco? A gente não está sozinho nesse barco. Mesmo porque nós não somos absolutamente nada. Amanhã vai vir outra pessoa, como já tiveram os nossos antecessores. Então, no momento que nós estamos ali, a gente está colhendo ideias, colhendo sugestões, trocando informações. Às vezes dá para atender. Tem situações que não tem como atender, porque legalmente você não pode, às vezes financeiramente também a gente não tem condições, mas pode ter certeza absoluta. Todas as pessoas que têm procurado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, nesse período têm sido bem atendidos. O telefone da secretaria você tem? É o 3692-1715. 3692-1715. É o telefone da CEMEL, que atende agora na Praça de Esportes, o antigo ITC. Ali você tem o Fernando Araújo, tem o Júnior secretário, os dois diretores, o Jimmy e o Carlos, além dos funcionários de carreira. Os professores também que fazem parte da equipe. É uma equipe muito coesa, né? E eu percebi isso no primeiro evento que nós fizemos em 2013. Você precisava de uma equipe que chegasse para tentar fazer o esporte acontecer novamente. E o que aconteceu nessa história? Nós fizemos um evento e todo mundo participou. Desde que você pegar uma cadeira, pegar uma mesa e correr atrás de alguma coisa, ali eu percebi, a equipe aqui está com vontade de trabalhar. Então, o esporte, graças a Deus, nós conseguimos fazer com que Itajubá desse um salto importante. E estamos tentando. Não é fácil, recebemos críticas também, viu? Não é só, não é só flores, né? Não, de jeito nenhum. Tem uns espinhos lá também, mas esses espinhos faz parte, né? E se a gente não quiser entrar na chuva, a gente não tem como não molhar. Fernando Araújo, gostaria de agradecer a sua presença, meu amigo, e as suas considerações finais aqui. Um abraço, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui na TV Itajubá. Esse trabalho que vocês fazem é muito importante porque divulga aquilo que a gente tem de melhor. A grande mídia já divulga as coisas aí. E às vezes as pessoas são da cidade e não sabem o que está acontecendo. E esse trabalho que vocês têm feito aqui é muito legal. Eu tenho acompanhado e torço para que vocês mantenham nessa linha para que nós possamos então ter uma imprensa bastante democrática e bastante aberta para o público. Parabéns pelo seu trabalho e a toda a equipe da TV. Transmita o nosso abraço a toda a equipe da CEMEL, a toda a equipe da Prefeitura Municipal, os atletas, desde das categorias de base até os veteranos, todos aqueles que participam das competições esportivas, transmita aí o nosso abraço e a TV Itajubá está à disposição. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês e bom trabalho. Um abraço a todos, gente. Programa Bastidores. Fernando Araújo estará sempre participando aqui dos bastidores, principalmente para trazer resultados aqui nas próximas programações. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.